Boa tarde, Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, tendo um pensamento, uma meditação, pensando sobre a mensagem que Mombrana pregou, intitulada Contagem Regressiva, e o paralelo que ele nos faz à ciência, ao avanço da ciência e ao avanço da obra de Deus, da maneira que a ciência avança e também que ela vai acompanhando o plano de Deus concernente ao reino. Mombrana nos fala a respeito da carroça na era de Martim Lutero, era o tempo da carroça, nos fala a respeito do carro na era de John Wesley, nos fala a respeito do avião na era pentecostal. Então, quando chega o nosso tempo aqui, Mombrana nos leva nós mais além, mostrando que a era que nós estamos vivendo, a era do astronauta, onde nós vamos romper as dimensões, as atmosferas, e vamos conseguir passar para o outro lado, né? Vamos romper a dimensão entre a vida e a morte, né? Vamos vencer o corpo de pecado na transformação, embora muitos de nós possa até possivelmente partir esse arrebatamento, mas a sepultura não vai nos deter por muito tempo, né? Nós subiremos nessa era do astronauta. E hoje pela manhã, ali tendo companhias com os irmãos e ouvindo uma citação que o irmão fez a respeito que as pessoas às vezes têm uma lancha, uma super chata, potente, para atravessar lá, quem conhece Porto Alegre, o Rio Guaíba, né, que é quase uma lagoa enorme, a sua de uma margem a outra, né, enorme, aquele rio, e às vezes as pessoas assentadas sobre uma lancha e eles tentando atravessar o Rio Guaíba com remos, remando para tentar passar o Guaíba sentado em cima de uma lancha, né, uma super chata, né, um barco potente. E devido que o irmão estava fazendo esse comentário, eu pensando a respeito de uma situação, de algumas datas, e descobri que Martim Lutero, das suas 95 teses que ele escreveu e colocou ali na porta da igreja, na sua cidade, que agora me foge da memória. Então a partir dali começa a reforma. Segundo Mombrana, ele usa mais o campo da restauração, ele inicia o campo da restauração, naturalmente falando, a questão de igreja, da história da igreja, se colocamos como reforma, mas o profeta coloca como o campo da restauração, Ezequiel capítulo 47, versículo 3, né? As águas ali pelos artérios. E dessas 95 teses até a morte de Lutero, nós tivemos 29 anos. E durante esses 29 anos, Martim Lutero foi incisivo, né? Foi leal à mensagem que Deus deu a ele, na questão da justiça de Deus, que ela é pela fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, e vai contra tudo o que o sistema católico ensinava naqueles dias sobre as indulgências, sobre receber salvação por galardão, por boas obras. Não que isso não seja bom, mas isso não traz salvação. Então, foi fiel a isso, né? Por ser reformador, nos seus ensinamentos cometeu alguns erros, mas no campo da restauração que Deus tinha dado para ele, a porção que Deus tinha dado para ele, foi sim a justiça de Deus, a justificação pela fé. E isso ele fez muito bem feito. Temos uma frase famosa de Martim Lutero que ele diz: quando eu olho para mim, eu não vejo como eu posso ser salvo, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como não ser salvo. Então ele compreendeu de fato o que era a graça de Deus, e ele foi tão incisivo nisso
que mais tarde as pessoas até confundiram a graça e a liberdade em Cristo, através da graça, com a libertinagem, né? Então, claro, depois mais tarde, então Deus teve que ir na continuação do plano, trazendo uma mensagem de santidade, para que o povo também não caísse no pecado da libertinagem, né? Agora livres de um sistema e cair numa outra prisão, né? Que era a prisão da imoralidade. Então, durante esses 29 anos, ele foi incisivo e conseguiu, 29 anos, trazendo uma mensagem para o povo da justiça de Deus, justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. E pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. E também a escritura-chave que ele usou, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Isso que ele colocou do lado da sua Bíblia, somente pela fé. Não precisava ser por obras ou por indulgência, que era a batalha espiritual daqueles dias. Pensando no mensageiro desse dia, William Branham, como que o irmão Branham ele iniciou o seu ministério de fato, desde que o anjo apareceu para ele, 46. Então, a partir de 47, o irmão Branham começa a trazer uma mensagem, e essa mensagem começa a ser então gravada, para que a noiva pudesse ter acesso a esse conteúdo. E a primeira mensagem que nós temos é fé, substância, né? É o ponto de partida, de onde partiu Lutero, né? Fé, falando sobre fé. E encerra a última mensagem, eventos modernos feito claro por profecia, 65. E nós temos aí 23 anos praticamente desse ministério do sétimo anjo, quando ele começa então a ser repartido com a noiva de Jesus Cristo através de suas mensagens. Então nós temos a diferença de praticamente 6 anos de diferença de tempo entre Martim Lutero e William Branham. Eu fiquei pensando, Martim Lutero, durante 24 anos, ou durante 29 anos, ele conseguiu ser fiel à justiça e se manter pregando a justificação pela fé. Levou 29 anos para Martim Lutero pregar e colocar no coração das pessoas que a justiça era pela fé. É como se Martim Lutero estivesse atravessando o grande Rio Guaíba, que eu citei aqui, estivesse atravessando ali num pequeno caique, né? Quem conhece o que é o caique, né? Aquele barquinho feito de madeira, ali com 2 remos, e era o que ele tinha, e com aquilo que ele tinha ele foi fiel a isso. O irmão Branham, em 23 anos, nos trouxe a revelação completa das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Perguntas e respostas sobre Gênesis antes do Big Bang, antes da grande explosão. Conseguiu conciliar a teoria da ciência com a criação de Deus, como que aconteceu. Não ficou em desacordo que realmente houve uma grande explosão, mas que realmente aquilo aconteceu pela palavra falada. E nos leva a nós, antes da criação, nos leva a nós até a grande eternidade que está por vir, depois do grande milênio. E em 23 anos, ele conseguiu conectar todos os cabos soltos que todos os mensageiros haviam deixado para trás, em tempo bem menor, porque William Branham não estava no caique. William Branham estava atravessando o grande Guaíba através de uma lancha poderosa. Mas ele descobriu que a lancha poderosa não precisava usar remos. Ele sabia que ele tinha uma chave que acionava o poder daquela super lancha. E quando ele acionou aquele poder, nada mais o segurou. Nada mais o segurou que podemos citar pessoas atravessando a parede, tempestade acalmando, esquilo sendo criado, um peixinho vindo à ressurreição, o domínio da completa natureza, representando ali o Filho manifesto de Deus, porque ele descobriu o poder de onde ele estava. Meus irmãos, vocês que realmente receberam a revelação dessa mensagem do teu coração, essa mensagem é uma potência, essa mensagem é um poder muito grande. Se tão somente vocês descobrirem o segredo dessa chave, a fé, e tiver uma mão forte que possa acionar essa chave, muitas vezes vocês estão sobre aí uma super chata, uma lancha potente, poderosa, e vocês não sabem sobre o que vocês estão sentados, e vocês ficam com 2 remos na mão, tentando atravessar o grande Guaíba, remando, fazendo força, fazendo um grande esforço.
sendo que se você pudesse tão somente usar a tua fé, ou usar a fé de Jesus Cristo que um dia foi dada aos santos, essa revelação que eu falei em outro culto, que é o teu escudo que te protege, e você puder acionar, acaba-se os esforços, acaba-se os remos, e aquilo que parece que às vezes fica tão distante, que o tempo parece tão comprido, tão longo, através dessa fé, essa revelação, você tem acesso à eternidade, e aquilo que parece estar tão distante de ti, pode ser resolvido, pode ser solucionado em pouquíssimo tempo. Deus te abençoe com essa meditação. Pense nisso. Estamos na era do astronauta, na era de rompermos qualquer atmosfera. Deus abençoe a todos.